Enquanto boa parte do mundo tenta apenas manter sua infraestrutura funcionando, existe um país construindo dezenas de projetos gigantescos ao mesmo tempo. Não estamos falando de uma ponte, um aeroporto ou uma ferrovia. Estamos falando de um plano que envolve cidades inteiras, portos capazes de mudar o comércio mundial, o trem mais rápido do planeta, inteligência artificial, robôs humanoides e até um dos maiores experimentos científicos da história. Tudo isso com um objetivo muito claro: transformar a China antes de 2030. Mas o mais impressionante é que muitas dessas obras já estão em andamento, e poucas pessoas fazem ideia da dimensão do que está sendo construído. Hoje, você vai conhecer os 20 megaprojetos que podem mudar não apenas a China, mas o equilíbrio tecnológico e econômico do planeta. E o último deles mostra que talvez tudo isso faça parte de um plano muito maior do que qualquer um imagina. Antes de começar, uma pergunta precisa ser respondida. Por que justamente 2030? Esse ano marca o fechamento de um ciclo de planejamento que a China vem construindo há mais de uma década. Metas industriais, autossuficiência em energia, domínio de tecnologias de ponta e uma reorganização completa da forma como o país se conecta com o resto do mundo. Não é um projeto isolado. É uma engrenagem onde cada peça foi pensada para encaixar na seguinte. E é justamente por isso que o primeiro projeto da nossa lista nem sequer fica dentro da China. Durante décadas, praticamente toda a mercadoria que saía da América do Sul rumo à Ásia enfrentava o mesmo problema: uma viagem longa, cara e cheia de gargalos. Em muitos casos, a carga precisava passar por portos congestionados antes mesmo de iniciar a travessia do Oceano Pacífico, aumentando custos e atrasando entregas. Foi então que a China decidiu mudar essa lógica, não construindo apenas mais um porto, mas um novo ponto de entrada para o comércio entre dois continentes. A cerca de 70 quilômetros de Lima, no Peru, começou a surgir o Porto de Chancay. Inaugurado no fim de 2024 após investimentos superiores a 3 bilhões de dólares, ele foi projetado para receber alguns dos maiores navios porta-contêineres já construídos, algo que poucos portos da costa oeste sul-americana conseguem fazer. Mas o tamanho da estrutura é apenas parte da história. O verdadeiro objetivo é criar uma rota marítima direta entre a América do Sul e a China, reduzindo o número de escalas, encurtando a viagem em vários dias e diminuindo significativamente os custos de transporte para produtos como minérios, alimentos e commodities. Na prática, isso significa que cargas que antes percorriam caminhos mais longos agora podem chegar à Ásia de forma muito mais rápida e eficiente. E é justamente isso que torna Chancay tão importante. Ele não foi pensado apenas para movimentar contêineres, mas para se tornar o primeiro grande elo de uma rede logística que a China está expandindo muito além de suas fronteiras. Só existe um detalhe: um porto gigantesco por si só não resolve o problema. Depois que a carga chega ao continente, ela ainda precisa atravessar milhares de quilômetros até alcançar seu destino. E é exatamente aí que entra o próximo megaprojeto. Um porto gigantesco pode acelerar a chegada das mercadorias. Mas existe uma pergunta muito mais importante: o que acontece depois que os navios atracam? Afinal, descarregar milhares de contêineres é apenas o início da viagem. Toda essa carga ainda precisa percorrer milhares de quilômetros até chegar às fábricas, centros de distribuição e mercados consumidores espalhados pelo continente. Foi justamente para resolver esse desafio que a China investiu na ferrovia que liga o país ao Laos e futuramente à Tailândia. Integrada à nova Rota da Seda, ela cria um corredor terrestre capaz de conectar portos, zonas industriais e grandes cidades com muito mais rapidez e eficiência do que as rotas tradicionais. Na prática, o Porto de Chancay aproxima a América do Sul da Ásia. Já essa ferrovia aproxima toda a Ásia do coração industrial chinês. Mas transportar produtos rapidamente é apenas parte do plano, porque toda essa infraestrutura
só faz sentido se existir um lugar capaz de produzir, inovar e consumir em uma escala gigantesca. E é exatamente para isso que a China está desenvolvendo o próximo megaprojeto. Transportar mercadorias rapidamente não basta. É preciso ter para onde elas vão, e principalmente quem vai produzir tudo o que será transportado depois. É aí que entra a Greater Bay Area, um dos projetos mais ambiciosos da China. A proposta é integrar Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou, Macau e outras cidades vizinhas em um único megacomplexo urbano, tecnológico e industrial. Juntas, elas reúnem mais de 70 milhões de habitantes, conectadas por pontes, ferrovias de alta velocidade e uma infraestrutura planejada para funcionar de forma integrada. Shenzhen concentra inovação e tecnologia. Hong Kong fortalece o setor financeiro, enquanto Guangzhou impulsiona a produção industrial. Na prática, é como transformar várias grandes cidades em um único motor econômico, capaz de competir com as regiões mais desenvolvidas do planeta. Mas mesmo uma região desse tamanho ainda não era suficiente para os planos da China. Então, o país decidiu dar um passo ainda mais ousado: construir uma cidade inteira praticamente do zero. A China acredita que as cidades atuais, do jeito que foram construídas, não serão suficientes para o futuro que ela projeta. Por isso, a algumas horas de Pequim, está surgindo uma cidade inteira do zero, Xiong'an. Planejada para ajudar a desafogar a capital, ela deve receber universidades, centros de pesquisa e sedes de grandes empresas estatais, tudo integrado a uma infraestrutura inteligente desde o primeiro dia. Em vez de adaptar uma cidade antiga às novas tecnologias, a proposta é fazer o caminho inverso, construir uma cidade já preparada para elas. Xiong'an se tornou um dos maiores experimentos urbanos do mundo, uma tentativa de mostrar como poderá ser uma metrópole planejada para o século XXI. Mas conectar cidades modernas também exige um sistema de transporte à altura, e é justamente aí que entra um dos maiores projetos ferroviários da história. Agora imagine conectar tudo isso: portos, ferrovias internacionais, megacidades e novas áreas urbanas espalhadas por um território do tamanho de um continente. É exatamente isso que a China vem fazendo. O país já possui a maior malha ferroviária de alta velocidade do planeta, com dezenas de milhares de quilômetros de trilhos, e continua expandindo essa rede para ligar regiões que, até poucos anos atrás, levavam dias para se conectar. Mais do que reduzir o tempo de viagem, essa infraestrutura aproxima centros industriais, facilita o transporte de mercadorias e integra diferentes partes do país em uma única rede logística. Mas, para a China, construir a maior malha ferroviária do mundo ainda não era suficiente. Ela também queria construir o trem mais rápido já colocado sobre trilhos. Aqui a corrida muda de proporção. Depois de construir a maior malha ferroviária de alta velocidade do planeta, a China decidiu enfrentar um novo desafio: criar o trem comercial mais rápido do mundo. Esse é o CR-450. Durante os testes, o novo trem-bala já ultrapassou os 450 km por hora, estabelecendo um novo patamar para esse tipo de transporte. Em uma das demonstrações mais impressionantes, 2 protótipos desenvolvidos pela estatal CRRC chegaram a se cruzar na mesma linha, atingindo uma velocidade combinada próxima dos 900 km por hora. Além de mais rápido, o CR-450 foi projetado para ser mais leve, mais silencioso e mais eficiente que a geração anterior. A expectativa é que sua entrada em operação reduza ainda mais o tempo de viagem entre algumas das maiores cidades da China. Mais do que um novo trem, o CR-450 representa a estratégia do país de tornar o deslocamento de pessoas e mercadorias cada vez mais rápido, fortalecendo uma rede de transporte que conecta portos, cidades e centros industriais em uma escala sem precedentes. Mas por mais eficiente que seja a ferrovia, ela não consegue levar milhões de passageiros para todos os destinos.
E é justamente por isso que a China também está investindo pesado em outra peça fundamental dessa infraestrutura. E a estratégia não para nos trilhos. No litoral sul da China, um novo gigante está surgindo sobre uma ilha artificial. O novo aeroporto internacional de Xiamen foi projetado para se tornar um dos principais hubs aéreos do país, ampliando drasticamente a capacidade de passageiros e cargas e fortalecendo a ligação da China com mercados de todo o mundo. Na prática, ele faz pelo céu o que o porto de Chanquet faz pelo mar. Reduz distâncias, acelera o comércio e integra ainda mais a China às principais rotas globais. Cada novo aeroporto, porto e ferrovia faz parte da mesma estratégia: construir uma infraestrutura capaz de mover pessoas, mercadorias e investimentos em uma escala que poucos países conseguem acompanhar. Mas conectar o país é apenas uma parte da história. A próxima etapa é transformar completamente a forma como as pessoas vivem dentro dessas cidades. Mas construir portos gigantes é apenas o primeiro passo. O verdadeiro diferencial está em como eles operam. Enquanto muitos terminais ao redor do mundo ainda dependem de processos tradicionais, a China está transformando portos como o de Ningbo Zhoushan em verdadeiras fábricas de logística automatizada. Guindastes controlados remotamente, veículos autônomos transportando contêineres e sistemas de inteligência artificial coordenando toda a operação em tempo real tornam o fluxo de cargas mais rápido, preciso e eficiente. A meta é simples: fazer com que os maiores portos do planeta também sejam os mais inteligentes. Só que existe um desafio. De nada adianta movimentar bilhões de toneladas de carga se a energia para manter tudo isso funcionando não acompanha o mesmo ritmo. Mas surge uma pergunta inevitável: quem vai fornecer energia para tudo isso? Megacidades, portos automatizados, trens de alta velocidade, fábricas inteligentes e enormes centros de dados exigem uma quantidade colossal de eletricidade. Para atender essa demanda, a China lidera uma expansão sem precedentes da energia solar. Gigantescos parques fotovoltaicos avançam pelos desertos do oeste do país, milhões de painéis cobrem telhados urbanos e até reservatórios de água recebem usinas solares flutuantes. O objetivo é produzir energia limpa em uma escala capaz de acompanhar o ritmo da própria industrialização chinesa. Mas, para um país desse tamanho, nem isso basta. Por isso, a expansão continua mar adentro. Ao longo da costa chinesa, enormes parques eólicos offshore aproveitam ventos mais fortes e constantes do que aqueles encontrados em terra firme. Centenas de turbinas já operam no Mar da China, formando alguns dos maiores complexos eólicos do planeta, enquanto novos projetos continuam sendo construídos em ritmo acelerado. A estratégia é clara: diversificar a matriz energética para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e garantir eletricidade para o crescimento das próximas décadas. Só que produzir energia é apenas parte da equação. Ela também precisa chegar até onde será consumida. É aí que entra uma das obras menos conhecidas, e talvez uma das mais importantes da China. O país está construindo uma gigantesca rede de transmissão de ultra-alta tensão, capaz de transportar eletricidade por milhares de quilômetros, com perdas muito menores do que as linhas convencionais. Na prática, ela conecta os parques solares e eólicos do interior às grandes cidades e polos industriais da costa, garantindo que a energia produzida onde há espaço e recursos naturais chegue exatamente onde existe maior demanda. É uma infraestrutura quase invisível para quem observa de fora, mas sem ela, boa parte de tudo o que vimos até agora simplesmente não funcionaria. E mesmo assim, a China continua apostando em outra fonte de energia considerada estratégica para o seu futuro. Nem o sol brilha o tempo todo, e o vento também não sopra quando a demanda por energia aumenta. Por isso, a China está expandindo rapidamente seu parque nuclear,
construindo mais reatores do que qualquer outro país neste momento. Dezenas de novas usinas devem entrar em operação até o fim da década, fornecendo uma fonte de energia estável e contínua para complementar as renováveis. É essa combinação que permite alimentar cidades, indústrias, ferrovias e data centers sem depender das condições do clima. Só que toda essa infraestrutura existe por um motivo ainda maior: o controle da tecnologia. Agora a história deixa o concreto, o aço e a energia para trás. Ela entra na disputa mais importante do século XXI: os semicondutores. Depois das restrições ao acesso aos chips mais avançados, a China acelerou investimentos bilionários para desenvolver sua própria indústria, construindo fábricas de ponta, financiando pesquisas e buscando dominar todas as etapas da produção. O objetivo vai muito além de fabricar componentes eletrônicos. É reduzir ao máximo a dependência tecnológica de outros países. Mas chips, por si só, não transformam o mundo. Eles precisam de algo capaz de pensar. É exatamente aí que entra a inteligência artificial. A China investe pesadamente em modelos de IA, supercomputadores, centros de pesquisa e aplicações que vão desde diagnósticos médicos até veículos autônomos e assistentes generativos. A meta é ambiciosa: estar entre os líderes mundiais em inteligência artificial até 2030. Se os chips são o cérebro eletrônico, a IA é aquilo que dá inteligência às máquinas. Mas inteligência, sozinha, não basta. Ela precisa de um corpo para agir no mundo físico. E esse corpo já está sendo construído. Empresas chinesas apresentam uma nova geração de robôs humanoides, capazes de caminhar, correr, manipular ferramentas e trabalhar ao lado de pessoas em ambientes industriais. A ideia é preparar a próxima revolução da manufatura, onde máquinas inteligentes assumem tarefas repetitivas, perigosas e altamente precisas. Não se trata apenas de fabricar robôs. É criar fábricas capazes de produzir com um nível de automação nunca visto. Mas a ambição chinesa não termina na Terra. Ela continua muito além da atmosfera. Enquanto transforma sua infraestrutura aqui embaixo, a China também acelera sua presença no espaço. O país já mantém sua própria estação espacial em órbita, amplia constantemente sua rede de satélites e prepara missões tripuladas para levar astronautas à Lua ainda nesta década. Para Pequim, o espaço deixou de ser apenas uma fronteira científica. Ele passou a ser também um ativo estratégico para comunicação, navegação, pesquisa e segurança. Mas existe um objetivo ainda mais ambicioso do que chegar à Lua: dominar a energia do futuro. Nos laboratórios chineses, cientistas trabalham para reproduzir aqui na Terra o mesmo processo que alimenta o Sol: a fusão nuclear. Reatores experimentais vêm quebrando sucessivos recordes de confinamento de plasma, aproximando a tecnologia de um objetivo perseguido há décadas: gerar energia praticamente ilimitada, com baixíssimas emissões e muito menos resíduos do que a fissão nuclear convencional. Ainda existem enormes desafios antes que essa tecnologia se torne comercial. Mas a China já investe pesadamente para estar entre os primeiros países capazes de dominá-la. E a pergunta é inevitável: isso é apenas desenvolvimento? Ou estamos vendo o nascimento da próxima superpotência tecnológica da história? Deixe sua opinião nos comentários e, se você gosta de conteúdos como este, inscreva-se no canal para não perder os próximos megaprojetos.